Expire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Esse ato simples que te sustenta, um dia foi o responsável pela maior extinção em massa que o nosso planeta já viu. O oxigênio não nasceu como um presente da natureza. Ele surgiu como uma arma, um poluente tóxico que exterminou quase toda a vida existente. Esta é a história de como o gás que nos dá a vida quase aniquilou nosso mundo por completo, muito antes de existirem dinossauros, florestas ou até mesmo o azul do céu. Para entender essa guerra silenciosa, precisamos voltar no tempo. Muito tempo, para uma terra que você não reconheceria, um planeta verdadeiramente alienígena que existia sob os nossos pés. E o mais estranho é que a vida já prosperava por lá. Imagine um mundo sem o azul que conhecemos. Há 3 bilhões de anos, o céu da Terra não era azul, mas um laranja metano, denso e enevoado. Os oceanos, por sua vez, não eram azuis, mas de um tom verde-oliva, quase metálico. Isso porque eles eram repletos de ferro dissolvido, como se todo o planeta sangrasse lentamente para dentro de suas águas. E a vida? A vida prosperava nesse cenário bizarro. Eram reinos de micróbios que não precisavam de oxigênio. Pelo contrário, para eles, o oxigênio era um veneno corrosivo. Eles viviam em um equilíbrio perfeito, respirando enxofre, nitrogênio e exalando metano, o gás que funcionava como um cobertor, mantendo o planeta aquecido e estável. Por 1 bilhão de anos, esse foi o mundo. Mas em um canto esquecido desses oceanos de ferro, uma nova forma de vida estava prestes a nascer, uma que mudaria as regras do jogo para sempre. Elas eram cianobactérias, pequenos seres revolucionários. Elas fizeram algo que nenhuma outra forma de vida tinha feito antes. Em vez de tirar energia de minerais ou gases complexos, elas aprenderam a usar a fonte de energia mais abundante de todas, a luz do sol. Através de um novo processo, a fotossíntese, elas quebravam moléculas de água para se alimentar. Era um método incrivelmente eficiente, que permitiu que elas se espalhassem por todos os oceanos. Mas havia um problema, um detalhe que ninguém poderia prever. O lixo dessa reação, o resíduo que elas liberavam, era um gás altamente reativo e tóxico para a época: o oxigênio. No início, isso não foi um problema. O planeta tinha um sistema de defesa natural, uma esponja química gigante que absorvia todo esse novo veneno, mas essa esponja estava prestes a ficar encharcada. Por centenas de milhões de anos, o oxigênio liberado pelas cianobactérias não chegou à atmosfera. Ele estava sendo aprisionado no fundo do mar, em uma reação química que literalmente pimpou o planeta por dentro. Lembra de todo aquele ferro dissolvido nos oceanos? Ele funcionou como uma esponja. Cada molécula de oxigênio que surgia se ligava a uma molécula de ferro, criando óxido de ferro, ferrugem. Essa ferrugem, mais pesada, afundava e se depositava no leito oceânico, camada por camada. Se pudéssemos ver o fundo do mar daquela época, veríamos uma chuva lenta e constante de ferrugem caindo por toda a parte. Hoje, encontramos essas camadas como rochas listradas, as formações ferríferas bandadas, que são a prova do crime. São as cicatrizes que contam a história desse tempo. Mas toda esponja tem um limite. E os oceanos estavam ficando sem ferro. E então, o ponto de inflexão, o dia, ou melhor, o século, em que a grande esponja de ferro dos oceanos finalmente ficou saturada. Não havia mais onde prender o oxigênio. Livre pela primeira vez, o gás começou a escapar das águas e a jorrar na atmosfera em quantidades cataclísmicas. O grande evento de oxidação havia começado. A atmosfera da Terra, antes um cobertor quente de metano,
começou a mudar. O oxigênio, sendo extremamente reativo, atacou o metano, quebrando suas moléculas e transformando-o em dióxido de carbono e água, gases de efeito estufa muito menos potentes. Para a vida antiga, a vida anaeróbica que dominou o planeta por 1 bilhão de anos foi o apocalipse. Seu mundo estava sendo invadido por um gás que queimava suas células de dentro para fora. A primeira e maior extinção em massa da história não foi causada por um asteroide, mas por uma lufada de ar fresco. A vida antiga estava sendo dizimada, mas a maior catástrofe ainda estava por vir. Ao destruir o metano, o oxigênio não apenas envenenou a biosfera, ele quebrou o termostato do planeta. O céu, antes um laranja escuro e quente, começou a ficar pálido, mais fino, e pela primeira vez em sua história, a Terra começou a sentir um frio profundo e implacável. As temperaturas globais despencaram. As calotas polares, que talvez nem existissem antes, começaram a crescer descontroladamente, avançando em direção ao Equador. O planeta estava mergulhando na mais longa e severa era do gelo que já existiu, a glaciação uraniana. Por 300 milhões de anos, a Terra se tornou uma bola de neve quase sólida, com oceanos congelados por quilômetros de profundidade. O mundo antes vibrante e alienígena, agora era um deserto branco, silencioso e hostil. Congelada na superfície e envenenada por dentro, a vida na Terra estava por um fio. Parecia o fim do experimento biológico do nosso planeta. Um mundo estéril, coberto de gelo, era o futuro mais provável. Mas, em alguns poucos refúgios que restaram, talvez perto de fontes termais vulcânicas no fundo do oceano, ou em pequenas poças de água líquida perto do Equador, a vida teimosamente se agarrou à existência. E foi nesses laboratórios da sobrevivência que a maior revolução de todas aconteceu. Algumas das poucas formas de vida que não morreram fizeram o impensável. Elas não apenas desenvolveram defesas contra o oxigênio, elas aprenderam a domá-lo, a usá-lo a seu favor. Elas aprenderam a respirar, e isso mudou absolutamente tudo. A respiração aeróbica, o ato de usar oxigênio para gerar energia, foi a maior virada de jogo na história da vida. Se o metabolismo antigo, sem oxigênio, era como acender uma pequena vela para se aquecer, respirar oxigênio era como ligar um reator nuclear. A quantidade de energia liberada era quase 16 vezes maior. Essa nova e abundante fonte de poder permitiu que a vida fizesse algo que antes era impossível: crescer, se tornar complexa, se unir. As células não precisavam mais ser apenas unidades solitárias. Com tanta energia de sobra, elas puderam se especializar, criar tecidos, órgãos e, eventualmente, organismos multicelulares. Foi o oxigênio, o veneno apocalíptico, que deu à vida o combustível necessário para construir corpos, cérebros e bilhões de anos depois, a consciência. A catástrofe havia se tornado a criação. E assim o mundo renasceu das cinzas e do gelo. O oxigênio, agora um aliado, preencheu a atmosfera, criando o céu azul e o escudo de ozônio que nos protege. Os oceanos se descongelaram e se encheram de novas formas de vida, cada vez mais complexas, e exploravam o poder da respiração. A Terra não era mais um planeta alienígena. Estava se tornando o nosso lar. Então, da próxima vez que você estiver na praia e olhar para o horizonte, ou simplesmente parar para respirar em um dia calmo, lembre-se da primeira grande guerra da vida. Lembre-se que o nosso mundo foi forjado em uma catástrofe e que o ar que nos sustenta é, na verdade, o fantasma daquele apocalipse. Mas a surpresa, o verdadeiro paradoxo, é que essa guerra nunca acabou de verdade. Ela apenas se moveu para dentro de nós. Pode parecer estranho, mas o oxigênio puro ainda é tóxico para nós.
Nossas células estão em uma batalha constante contra a oxidação. O mesmo processo químico que enferruja o metal e que, em nossos corpos, chamamos de envelhecimento. Nós evoluímos para viver em uma faca de dois gumes, em um equilíbrio perfeito e perigoso entre a energia que o oxigênio nos dá e o dano que ele nos causa. A vida não derrotou o veneno, ela o absorveu, e a trégua que chamamos de existência é mantida a cada respiração. A história do oxigênio é a prova de que a vida não segue um plano. Ela é caótica, violenta e incrivelmente resiliente. E talvez essa seja a regra em todo o universo. Você acha que a vida em outros planetas poderia seguir um caminho tão acidental e perigoso quanto o nosso? Ou fomos uma exceção?